Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. O conteúdo de hoje eu vou expandir a sua consciência. Talvez que você nem saiba que funciona dessa forma. Talvez você nem saiba que é assim que a coisa acontece dentro da improvisação. Então eu tô aqui hoje para expandir a sua consciência com relação à improvisação, assunto improvisação. Bom, no que eu penso para poder improvisar? Eu quero falar sobre isso hoje, mas antes eu já quero colocar uma pulga atrás da sua orelha. Será que tem que pensar para improvisar? Será que na hora que eu estou improvisando eu penso no que eu estou improvisando? Será que na hora que eu estou tocando eu estou pensando em qual escala eu vou usar, em qual tensão eu vou usar, no que eu vou tocar, em cima de quê? Será que eu estou pensando nisso tudo na hora que eu vou improvisar? Será que tem que ser dessa forma? Como que faz para chegar nesse ponto de pensar em tudo que vai improvisar? Como é que faz para chegar lá? Será que é assim que funciona? Bom, hoje você vai aprender de fato como que isso funciona, como que é pensar para improvisar. Antes de mais nada, eu já quero te dizer o seguinte: se você está pensando para improvisar, você está totalmente errado, tá? E você vai entender ao longo desse vídeo aqui. Dentro do seu estudo, quando você está lá estudando as suas escalas para poder improvisar, quando você está estudando lá, não há problema nenhum em você pensar para você poder tocar aquilo que você transcreveu ou alguma frase que você queira aplicar dentro de alguma progressão harmônica, tá? Não há problema nenhum na hora que você está estudando em fazer isso, em pensar. Não há problema nenhum, até porque você precisa desse processo para poder improvisar. Então, digamos que você queira utilizar uma frase dentro do campo harmônico de Dó maior, você quer fazer uma tríade, por exemplo. Aí você vai pensar, poxa, como é que eu vou tocar essa frase aqui? Como é que eu vou adaptar essa frase dentro do contexto de Dó maior? Posso fazer a tríade de Sol? Posso, mas eu posso fazer N tríades aqui em cima do próprio acorde. Aí você está pensando, beleza, aí você, na hora que você vai pensar, aí você vai tocar em cima do backing track para poder saber como aquilo vai soar. Aí beleza, você está pensando, você está vendo como que aquilo soa em determinadas situações, como é que aquela tríade soa dentro daquela situação que você quer aplicar. Beleza, você está pensando, mas você está estudando ao mesmo tempo. Então, dentro do contexto de estudo, não há problema nenhum em você pensar para poder aplicar uma frase, aplicar uma tensão, estudar os intervalos, né? Não há problema nenhum em você pensar quando você está dentro do seu quarto, estudando, descobrindo novas sonoridades da frase que você quer aplicar, que você quer estudar, enfim. Não há problema nenhum nesse exato momento. Agora, quando você está improvisando, seja no show, seja em gravação, seja no que for que você esteja fazendo, mas que esteja valendo, ou seja, você está diante de uma plateia e você está tocando, seja com o seu trio, seja com o que for, tá? Você não pode pensar para improvisar. O que você vai fazer já tem que estar embaixo do seu dedo. O que você vai tocar, você já tem que ter feito isso em casa, estudando. Você já tem que ter a manha ali de ter a coisa embaixo do dedo. Então, toda vez que você vê um músico improvisando, os grandes músicos, seja quem for, tá? Improvisando, esse músico não está pensando para improvisar. Da mesma forma, é como a gente fala. Você tem N palavras para poder formar frases, né? E você usa dessas palavras para poder se comunicar, formar frases e se comunicar. Mas você não está pensando no que você está falando. Será que eu vou falar como? Como é que eu vou falar isso? Para poder me comunicar. Eu não faço isso, você não faz isso. Você faz de forma intuitiva, tá? E a improvisação é de fato isso, tá? Você não pensa para improvisar. Você já está com a escala embaixo do dedo, com o estudo de improvisação embaixo do dedo, com as frases, com tudo que você estudou em casa, já está embaixo do dedo. Você já sabe o que tocar. Você apenas escuta o que vem diante de você e você replica aquilo que vem diante de você para o seu instrumento. Mas o teu estudo ele está em casa, ele não está na hora que você está no show, na hora que você está diante da plateia, tocando. Tá? Porque isso tem que ser feito em casa. Então você não está pensando para improvisar. Você não está pensando em tudo que você está fazendo no instrumento. Você está improvisando, que seja um 2-5-1. Você não está pensando, vou usar um Dó maior, ou vou usar uma tríade de Sol, que foi o exemplo que eu dei aqui.
Eu não estou pensando nisso, eu estou ouvindo e estou tocando. Mas esse ouvir e tocar já vem de um processo de estudo de casa. E isso é intuitivo, tá? Você não pensa para improvisar. Literalmente, você não pensa para improvisar. Você pensa na hora que você está estudando. Então, na hora que você está estudando, você for estudar a escala, que seja, você está lá. Beleza, você está estudando, você está pensando. Agora, na hora que você está improvisando, você não vai pensar, pô, vou usar... Não, você está diante de uma plateia, você está tocando, você está improvisando. Você não vai pensar para fazer isso aqui. Já tem que estar embaixo do dedo. Você já tem que estar ouvindo isso antes de tocar e já sair executando. O processo de improvisação, ele é assim. Você não pode parar para pensar. Você não pode parar para, caramba, o que eu vou executar dentro desse acorde? O que eu vou executar diante dessa progressão? Você não pode parar para pensar. Já tem que vir e você executar. O seu raciocínio, a sua forma de pensar para aplicar frases vai no estudo. É no estudo que você pensa para poder tocar em cima da progressão, em cima do que for. Ele vem em casa, quando você está estudando. Quando você está tocando, você só vai aplicar aquilo que você estava estudando. Mas não necessariamente você está pensando naquilo que você está aplicando. Esse pensamento já veio de antes, já veio de estudo de casa, entende? Tanto que quando você aplica, você já está aplicando aquilo que você estudou, você está ouvindo e está aplicando. Mas o pensar no que para poder improvisar é em casa. Não é na hora do show. Não é na hora da gravação. É em casa. Na hora que você está estudando. E aí esse processo que veio de casa, do seu estudo, aí sim ele é aplicado lá na hora do show. Mas isso você já tem que estar embaixo do dedo. Tudo já tem que estar embaixo do dedo. Você já tem que ter pensado antes. Já tem que ter passado por aquela situação ali várias e várias vezes de forma repetitiva, até ficar natural, para quando chegar no show, você aplicar de forma natural também. Porque você só está replicando aquilo que você estuda. Automaticamente a sua música, né, a sua linguagem musical vem diante de você e você executa. Porque você sabe como aquilo soa dentro daquela progressão. Você sabe como que aquela frase soa. Você sabe o que você quer soar na hora que vai tocar uma frase. Por quê? Porque o estudo já veio de casa. E você não está pensando na hora que vai tocar. Você já sabe o que vai tocar. Então, essa coisa de pensar para improvisar é só na hora do estudo. É só na hora que você está aqui, ó, no instrumento, estudando. Na hora de tocar lá, na hora de tocar no show, valendo, você não está pensando, meu amigo. Você não pode pensar. Se você pensar, já foi, já acabou. Entendeu? Já acabou. Então, esse mistério de, cara, no que esse cara pensa para poder improvisar desse jeito? Então, na hora que você vê um grande músico tocando, improvisando, ele não está pensando em que nota que ele vai tocar naquele momento ali em cima daquela progressão. Ele não está nem aí. Ele está tocando aquilo que está no ouvido dele. Ele está tocando aquilo que já é a musicalidade dele, já vem para ele e ele já toca. É intuitivo. Assim como a gente fala. Nós sabemos o que vamos falar antes mesmo de falar. É um processo intuitivo, porque vem diante da gente, né? A improvisação é a mesma coisa. Você ouve antes de tocar. Você sabe o que vai fazer antes de tocar. Como que aquilo vai soar dentro daquela progressão, dentro daquele acorde, dentro daquela harmonia. Você sabe como aquilo vai soar. Porque já veio de casa. Então, gente, não existe essa coisa de pensar para improvisar. O pensar em quê para improvisar está só no teu estudo. Na hora de tocar, não existe. É você aplicar aquilo que você já estudou. E tem que estar embaixo do dedo, tem que ser natural, para que aquilo soe natural. E que você seja capaz de tocar aquilo naturalmente. Tá? Então, toda vez que você vê um músico improvisando, um grande músico improvisando, ou seja, quem for improvisando, e você olhar e falar assim, cara, no que esse cara está pensando na hora que ele toca essa nota aí? Não necessariamente ele está pensando ali para tocar. Porque aquilo que ele está fazendo na hora que você está vendo, que é o show, que é o valendo, ele já fez isso muitas e muitas vezes sentado, estudando.
Então ele sabe como aquilo vai soar dentro daquela progressão, ele quer aplicar aquilo e ele aplica de forma intuitiva. Porque aquilo ali já é a musicalidade dele, já é a identidade musical do músico. Então, não existe pensamento na hora de improvisar. Existe a musicalidade, existe o teu estudo que foi lá atrás, que você sentou, aplicou as frases dentro de várias progressões, várias tonalidades, e aí aquilo está natural para você, você sabe como aquilo vai soar, e você sabe como você vai tocar aquilo, e você toca aquilo de forma natural. Então, não existe pensar para tocar, tá? Esse processo ele vem no estudo. Agora, depois do estudo, ou valendo, já foi, é intuitivo, e vamos embora, tá bom? Então é isso. Espero que eu tenha expandido a sua consciência aqui com relação a isso e tenha tirado muita dúvida sua com relação a isso também, tá bom? Grande abraço, até os próximos vídeos.